Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao nosso canal Engenharia Curiosa, e hoje eu vou te mostrar um dos maiores empreendimentos que estão em construção no Brasil, mas estamos especificamente em Goiânia. Goiânia, que é a cidade considerada a capital mais arborizada do Brasil, é o terceiro mercado imobiliário do país, e esse aqui vai ser o maior complexo de saúde de todo o Centro-Oeste e provavelmente um dos maiores do país. Eu vou te mostrar isso com detalhes, com pessoas muito interessantes, responsáveis pela obra, e não saia daí. Mas não esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, dar seus comentários e dar o seu like. E considere também mandar esse vídeo para os seus melhores amigos. Aqui nós vamos abordar uma obra feita em estrutura metálica de 70 mil metros quadrados na primeira fase, depois mais 50 mil metros quadrados, 130 mil metros quadrados, feitos aqui a execução por uma empresa goiana chamada Orca. Nós vamos falar com o seu CEO, que é o Salom Fonseca, e também vamos falar com o Fábio Prado, que é o representante do investidor, que vai nos relatar, abordar essa obra magnífica que está em construção aqui, brevemente será inaugurada na cidade de Goiânia, capital de Goiás. Pessoal, essa obra aqui hoje, estamos em março de 2025, ela está com mais ou menos 600 trabalhadores, 600 colaboradores, mas se ela fosse feita em estrutura convencional, com acabamentos convencionais, seria uma obra para 1.000 pessoas, 1.000 colaboradores. Então nós temos aqui de cara uma economia de 400 trabalhadores no contingente da obra. E a estrutura metálica foi executada em 8 meses, né? Em 8 meses foram feitos 70 mil metros quadrados para 2.600 toneladas. Aqui eu estou com o meu amigo engenheiro Fábio Prado e o meu amigo engenheiro Salom Fonseca, que é o dono da Orca, e o Fábio, representante do investidor aqui desse grande empreendimento. Então hoje nós vamos abordar um dos maiores empreendimentos do Brasil hoje em execução, e eu gostaria que então meus companheiros que são responsáveis aí pela construção abordassem um pouco. Primeiro eu gostaria que o Fábio apresentasse a obra. Que obra é essa? De que nós estamos falando? Nós estamos falando de um complexo médico-hospitalar que vai encampar um hospital geral de alta complexidade, um hospital com 407 leitos, 18 salas cirúrgicas, dentre elas 4 salas robóticas, 2 bunkers com acelerador linear. Junto ao hospital nós teremos um centro clínico com mais 406 consultórios médicos, 10 clínicas médicas, 39 lojas comerciais para atender esse complexo. Então, assim, é um complexo voltado para a área de saúde, e dentro do hospital, desse hospital geral de alta complexidade, nós teremos um Cancer Center da Oncoclínicas, que hoje é a dona do Sebron aqui em Goiânia. Então, Salom, eu gostaria que você discorresse aí aqui conosco sobre que obra é essa, em que tamanho. Eu vejo que a obra foi feita estruturada em estrutura metálica. Quais são suas impressões sobre isso? Você discorrer sobre essa execução da obra, da parte executiva, do tamanho da obra, do volume da obra. Bom, essa obra é uma obra de aproximadamente 70 mil metros quadrados, é dividida em 9, 10 níveis, 2 para dentro do chão e o resto para cima. Eu sou um apaixonado em execução de obra rápida, e isso só é possível quando você faz ela em estrutura pré-fabricada. E a estrutura que foi escolhida aqui foi uma estrutura metálica. Ela foi feita fora do estado e a gente montou isso num tempo muito rápido.
essa obra ela só é possível ser executada no prazo que foi contratado com essa solução em estrutura metálica. Toda a estrutura metálica, tanto as peças verticais, as peças horizontais, laje, tudo é metálico. Em steel deck. Em steel deck. Isso, a gente fez todo esse trabalho em 8 meses, a parte de estruturação. E agora estamos na segunda fase, que é envelopar a obra e deixar ela no ponto de uso. Teve uns percalços documentais e é no máximo no começo do ano. 70 mil metros quadrados é a primeira fase, que é a parte do hospital. A parte do centro clínico e o molde Orza, nós teremos mais 60 mil metros quadrados, que vai 130 mil. 130 mil metros quadrados. Então, Fábio, eu gostaria que você explicasse para nós quais as vantagens que você, como representante do investidor, viram no sistema construtivo. Eu percebo do Salom, que é o executor, que isso diminuiu o prazo, então foi interessante, né? Mas do ponto de vista do investidor, o que seria a vantagem em fazer o sistema construtivo pré-fabricado? Essa obra do Complexo Médico Hospitalar aqui em Goiânia é uma obra patrimonial. A Cedro Participações, que é a dona do empreendimento, ela está construindo um hospital para atender um contrato de build-to-suit com a Oncoclínicas. Então, é um contrato que ela vai locar o hospital para a operação da Oncoclínica. Então, se é um contrato de locação, quanto antes nós terminarmos a obra, iniciaremos o recebimento das locações. Então, quando estávamos planejando a obra, inicialmente era para ser uma obra em estrutura convencional, nós estávamos com um prazo de mais de 30 meses para a execução desses 70 mil metros quadrados. Fizemos a avaliação das metodologias executivas e chegamos que, se construíssemos em estrutura metálica, nós conseguiríamos reduzir bem esse prazo. Então, nós conseguimos fechar um prazo com o pessoal da Orca em 18 meses de obra. Então, nós ganhamos aí quase um ano de prazo, que para o investidor é muito importante, porque ele vai receber o aluguel com quase um ano de antecedência. Salom, eu gostaria de saber de você, assim, em termos de execução, você já me falou que a estrutura pré-fabricada, industrializada, viabiliza o prazo. Mas na questão executiva mesmo, você vê outras vantagens? Por exemplo, diminuição de pessoal, sistema construtivo mais limpo. Você vê outras vantagens que você possa adicionar sobre a questão da industrialização? Eu te pergunto por quê? Porque hoje na CEBIC, né, Fábio Salom, todo mundo está falando em industrialização da construção, mas mais como um resultado da falta de mão de obra, né? As consultoras estão enxergando que a exaustão do contingente de pessoas leva as consultoras a usar as pessoas das outras empresas, né? Que é isso que acontece na pré-fabricação, né? Você usa o potencial de trabalho de outras empresas trazendo para a sua obra. Mas nesse sentido eu também vejo muitas vantagens. Mas você vê outras vantagens além disso, assim, do ponto de vista de execução, você que naturalmente começou na construção tradicional e migrou para a construção industrializada, o que mais te chama a atenção? Vejo muita vantagem. Hoje, praticamente, eu já não trabalho com estruturas convencionais. Antes, a gente se esbarrava no fator financeiro, e acabava que a mão de obra convencional era um pouco mais barata. Hoje, do jeito que eu toco obra, não. A obra pré-fabricada, ela é mais barata, em vários aspectos. Primeiro que eu reduzo o tempo, e o tempo hoje, ele tem um mobilizado muito caro. Então, isso é importante. Uma outra coisa, eu tenho uma obra com uma quantidade de operários dentro do canteiro muito menor. Isso eu tenho um custo reduzido de segurança do trabalho, acidente do trabalho, custos indiretos quando você termina a obra. Então, quando você coloca isso num contexto final de resultado financeiro para a obra, hoje entre 10% e 15% mais barato, contando todo o contexto diretos e indiretos. Precificando essas isso, vantagens. E uma obra dessa aqui, você vai notar que não é só a parte estrutural que é pré-fabricada. Hoje eu faço contenção e pré-fabricado, bacia de contenção de água pluvial, pré-fabricado, vedações internas é pré-fabricado, é drywall, e externo também é pré-fabricado. Compro tudo e monto, steel frame. Então assim, a tendência nossa é sempre utilizar a máquina industrial da construção civil a favor desse mercado. A produção de concreto nossa para atender esse pré-fabricado, os
componentes finais do pré-fabricado. É todo rodado dentro da obra. Porque o meu material é melhor? Não, é porque o mercado ele não vai atender essa velocidade do pré-fabricado. Por exemplo, eu já cheguei a fazer capeamento aqui, do steel deck, 300 metros cúbicos de concreto num dia, em menos de 24 horas. Isso o mercado não dá conta de me atender, né? Trânsito, produção que tem que atender outros clientes. Gosto e eu acho que veio para ficar esse sistema industrial. Então eu gostaria de saber, nós já soubemos aqui que as vantagens são evidentes, inclusive as vantagens econômicas do sistema construtivo industrializado em estrutura metálica. Mas eu queria pedir aqui para o Fábio e para o Salom se eles viram alguma desvantagem, se sentiram no decorrer do processo alguma desvantagem. Salom, você te ocorre? Como sou executor, sou empresário, eu prezo muito pelo resultado da obra. A parte pré-fabricada, você tem que tomar alguns cuidados no fornecimento, porque eu não vou montar uma empresa para fazer estrutura metálica, sendo que eu sou um consultor normal de construção civil, então eu tenho meus parceiros. Isso já aconteceu em algumas obras e foi um desastre. Se eu não tenho um fornecimento que foi projetado para as etapas desses fornecedores, aquele 10% ele vai, ao contrário, ele vai correr um prejuízo tanto de prazo como de financeiro para a obra. Então você tem que escolher bem quem vai te fornecer esses materiais. Você fala principalmente a logística, né? A logística disso. Isso é importante. A cadência de alimentação da obra. Já tive obra que eu não entreguei, porque o meu fornecedor de visão para dentro de Porto Alegre, por exemplo, eu sofri muito com o fornecedor de pré-fabricado, mas de concreto, né? Eu tive que entrar no meio, acabei até fazendo parte do pré-fabricado. E isso impactou o contrato, o contrato horrível. É um aspecto importante que tem que ser observado. Outro aspecto executivo é que, assim, hoje, mas ele não é tão representativo, que se você tiver alguma mudança dentro da obra, ela é uma mudança mais impactante. Você tem mais trabalho para poder acertar essa mudança que você propôs. Então, na convencional seria um pouco mais fácil. Mas, no geral, eu suspeito que eu adoro o pré-fabricado, tanto de aço como de concreto. Não vejo tanta dificuldade. Eu percebo aqui na fala do Salom, os dois defeitos, problemas possíveis que ele aponta são exatamente porque o sistema pré-fabricado exige mais qualificação, né? Quer dizer, você tem que ter um fornecedor confiável, com engenharia boa, engenharia poderosa, um bom projeto, um projeto completo, de maneira que não tenha um eventual retrabalho. Então, aquilo que é uma coisa mais ou menos natural na construção convencional, você deixa os detalhes para depois e depois arruma durante a obra. Na pré-fabricada eu vejo que não é possível. Tem que realmente ver todos os detalhes, equalizar todos os projetos e daí partir para a execução rapidamente. É isso, Fábio? É isso, exatamente. E esses pontos que o Salom colocou, que eram as preocupações que a gente tinha nesse sistema, porque nós estamos falando aqui nessa primeira etapa em 70 mil metros quadrados, 2.600 toneladas de aço para ser fornecida, 70 mil metros de steel deck. Então, assim, tinha uma preocupação muito grande com a questão da logística, ainda mais que essa estrutura estava sendo fabricada pela Codem lá em Juiz de Fora. Mas, assim, o planejamento andou como um relógio suíço. Nós tínhamos aqui, foi feito todo um planejamento de montagem, onde dia de montar determinado pilar, esse pilar tinha chegado 2, 3 dias antes, ou seja, não tínhamos estoques grandes na obra, porém o ciclo de chegada de material e de montagem foi muito bem planejado e assim não tivemos nenhum problema com relação à montagem ou atraso em função dessa montagem, mas em função disso, né, buscamos uma empresa que desse conta de produzir essas 2.600 toneladas em praticamente 3 meses e conseguimos montar a obra toda em 8 meses de obra, que é um recorde aí em relação ao que a gente tem visto no mercado. Um outro ponto que a gente tinha discutido de uma possível desvantagem, que seria o custo, nós verificamos que o custo dessa estrutura em relação ao convencional, ela praticamente empatou em relação à questão que nós ganhamos de prazo, que nós ganhamos desse indireto, que nós ganhamos de um volume menor de trabalhadores, né? Então, quando finalizamos o estudo de
custo ali, eles praticamente empataram. E sabe, Fábio, tem um outro ponto que é os valores de vantagens não precificáveis, que é difícil de precificar, vamos dizer, não é que não sejam precificáveis, é difícil de precificar. Por exemplo, a estrutura metálica, ela elimina quase 50% da água, quer dizer, um sistema bem mais seco. No momento que você diminui a quantidade de água necessária para a obra, significa você pressionar menos o sistema de abastecimento de água. Isso, quanto que vale isso? Não é só o que diminui a sua conta de água, é o fato de você não ser mais um elemento de pressão no fornecimento de água. Da mesma forma, o fornecimento de energia menor. E outro ponto que eu acho muito fundamental, que também é difícil de precificar, porque é um custo para a sociedade, é a diminuição das viagens. E eu mesmo já fiz um cálculo de uma obra de 20 pavimentos, você economiza 500 viagens. E as viagens em Goiânia hoje são de 30, 40 quilômetros, e de volta 80 quilômetros. Isso andando pelo centro da cidade. Nessas reduções, tem uma redução importantíssima, resíduo que não fica na obra, que tem que ir para o lixão. Então, na construção civil, você não tem resto de madeirite, não tem resto de prego, você não tem resto. É aquele ponto acabou. Então, assim, você não vê nessa obra aqui caminhões e caminhões de bulho saindo da obra. O que você compra, o que você utiliza, você fica preservado na obra. Quer dizer, praticamente não tem resíduo. Não tem. Aqui você não vê saída de resíduo. Diferente de uma obra convencional, com escoramento, forma, central de ferragem, que sempre sobra, aí você vê os lixões aumentando. Aqui você não vê nada disso. Eu tenho uma conta que um prédio de 30 pavimentos, convencional hoje, está consumindo entre 400 e 500 caçambas de resíduo. Então, quer dizer, isso é outra coisa, é um custo a menos seu. 250, 300 reais cada caçambinha. Então, é um custo menor a seu. Mas tem um custo aí, que é o custo para a sociedade da geração do resíduo. Quer dizer, a cidade tem que fazer a gestão desse resíduo lá nos lixões, lá nos aterros sanitários, tem que tratar isso. A hora que você diminui o fornecimento de resíduo, você tem um custo a menor para a sociedade, que é difícil de mensurar, mas existe. Na etapa de execução da estrutura metálica, nós não tínhamos nenhuma caçamba na obra. Agora nós estamos na fase de acabamento, né? Tem que cortar placa de gesso e tal, às vezes tem embalagem, embalagem. Daí você já tem agora que começou a colocar as caçambas, mas até 2 meses atrás, 3 meses não atrás tinha nem a caçamba. Então, Mortari, aqui nós temos uma laje de mais ou menos 150 metros de comprimento, sem junco. Então a estrutura foi dimensionada para resistir a esses esforços, não termos junco na laje. E nós temos 3 grandes arcos que faz toda a parte de iluminação dos ambientes, porque nós temos aqui mais ou menos quantos metros de largura? 37 metros de largura. 37 metros. Então nós temos internação nas extremidades e toda a parte de apoio está na parte central. Então a gente precisa iluminar essa parte central de uma forma mais natural possível. Não teve condição de ventilar, a gente podia ventilar também, mas em função das normas de bombeiros, pediram para vedar para evitar o efeito chaminho. Então a parte o ambiente todo é climatizado. Inclusive esse ar. Isso. E aí, nos leitos, nós temos climatização nos leitos, mas porém teremos também abertura de janela, porque em determinados momentos pode ser que tenha necessidade de abrir janelas, né? Mas com a abertura de segurança, ajuste que a gente precisa fazer em função de ser um hospital. Então, esses arcos pegam todas as lajes, né, verticalmente, e eles têm essa função de dar iluminação que quando nos deixamos mais agradável.